Boa tarde a todos. Então, começando mais um Drops aqui de Economia e Finanças, e hoje a gente veio para compartilhar com vocês a finalização de um projeto que o Grupo Denários desenvolveu em parceria com a Sicoob, com a Prefeitura do município de Itajubá, que foi o treinamento e capacitação dos professores, né, de todos os professores do 5º ano da rede pública municipal de ensino. Ô André, conta um pouquinho para a gente como é que foi, como é que é a história desse projeto, como é que ele surgiu, como é que o Denários começou a atuar nessa área e quem que viabilizou esse projeto? Boa tarde a todos. Hoje nós estamos num layout novo aqui, né? O Vitão ficou meio incomodado com o layout aqui. Eu não estou conseguindo falar hoje, gente. Mudou o lado aqui, eu já não consigo. Então, nós estamos aqui. Boa tarde a todos. É um prazer, Moisés, a gente falar sobre esse projeto, porque é um projeto que tem uma característica muito específica, muito especial, em que a gente leva um conceito difícil de ser tratado, não pela complexidade, mas pelo tabu que existe nesse conceito para as famílias ainda, mas é um projeto muito legal. Então, esse projeto de educação financeira nas escolas, né, como você diz, nós atendemos todos os professores do ensino fundamental de Itajubá, do 5º ano, e com isso nós praticamente abrangemos todos os alunos também do 5º ano. Então foi um projeto bem legal. Como é que surgiu esse projeto? Nós fomos convidados pelo Sicoob, sul de Minas, né, da agência de Itajubá, para tratarmos de um assunto ou levar a educação financeira para as escolas. Então eles colocaram esse desafio para a gente. E nós aceitamos prontamente o desafio. E a partir do livro, né, que o Instituto Sicoob tem, nós convidamos outros professores do grupo, o professor Gilberto, a professora Marília, os tutores Leandra, Fabienne, e desenvolvemos uma sequência didática para que os professores pudessem usar o livrinho, né, do Instituto Sicoob, Caio achou uma moeda, e a partir daí desenvolver o projeto tratando desse assunto junto com as crianças do 5º ano. Então, esse foi o surgimento do projeto. Então, sem o nosso parceiro de hoje, né, o Sicoob, nós não teríamos conseguido desenvolver o projeto, porque ele foi o grande financiador do projeto de educação financeira. Depois nós vamos falar um pouquinho, Moisés, sobre isso, né, e tem a ver com um assunto que a gente ficou de comentar, que são as cooperativas de crédito. Então, essa é uma ação muito interessante, que as cooperativas de crédito têm dentro do seu DNA essa função, promover a inclusão financeira, a educação para os cooperados e também para a sociedade. Então, esse foi o start, foi assim que surgiu o projeto, Moisés. Bacana, André. E eu queria contar um pouquinho para o pessoal, né? Porque o pessoal deve estar pensando, então, educação financeira para os alunos do 5º ano, vocês ensinaram, então, matemática financeira, juros compostos, investimento em ações, derivativos, opções, né? Então, Previdência, seguro. Previdência, seguro, né? E aí eles estão craques nisso, né? E aí a gente tem que trazer, né? O que foi o curso, né? Como é que a gente consegue conversar com esses alunos, né, do 5º ano, né, o antigo 4º ano, o pessoal que é mais velho, né, como é que a gente conversou com eles sobre finanças, né, sobre a parte de economia, né, então são ainda crianças, né, muitos deles ainda já, né, não, criança não, né, Pré-adolescentes. Pré-adolescentes, né, mas tratar desse tema. E aí a gente tem que explicar, né, que o curso ele é muito mais de economia, de comportamento, né? É um curso comportamental, de hábitos, né? De levar para as crianças o hábito da poupança, de economizar, de não desperdiçar dinheiro, e não só dinheiro, mas qualquer recurso que eles tenham, né? Então, água, né? Reciclar, reutilizar, né? Então, tudo isso fez parte do curso, né? Tanto quanto saber ler um gráfico, né? Eles aprenderam a ler gráfico, né? O gráfico de pizza, para fazer, né, a alocação percentual entre os itens de despesa da casa. Teve um pouquinho disso também, que é um pouquinho de matemática, mas muito mais do que isso, é incutir
nesses alunos, né, um espírito de pessoas com consciência, né, do problema financeiro, né, da economia, que olha, eles estão ali bombardeados o dia inteiro por uma, né, por uma mídia, por um relacionamento de consumismo, né? Então eles ficam lá no YouTube assistindo aquele youtuber deles, falando, PlayStation 4, não sei o quê, né? Maquiagem. A maquiagem tem que comprar, consumir, né? E ele cresce com isso, né? Sendo influenciado por isso. Muitos deles vão chegar ali 16, 17 anos, vão conseguir uma conta num banco digital, crédito, né? E de repente o crédito vira dívida tem grande risco de virar inadimplência, né? E aí a criança que já vai com essa consciência do que os problemas financeiros podem causar na vida dele, da família dele, né? Cresce um pouquinho mais, né? Preparada para enfrentar esses instrumentos que ela vai, né, se defrontar lá na frente. Certo, Vitor? Certo. E é importante ressaltar também, né, gente, o contexto em que o projeto está situado, porque é um projeto que está na ponta. Hoje, se nós vamos avaliar as práticas que o Banco Central pensa em implementar ou começa a implementar, e outros entes, outras instituições, por exemplo, Serasa, a própria AEF, está na ponta a ideia de que a população ela tem que ter uma alfabetização ou uma educação financeira para que ela possa melhor usufruir dos instrumentos financeiros que estão cada vez mais acessíveis. E isso, inclusive, vai ser materializado no score, que nós já comentamos no score. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um empréstimo, se ela consegue comprovar que ela fez algum curso e etc., ou que ela tem algum trabalho relacionado a isso, pode ser que ela consiga um score maior e consiga, enfim, taxa de juros mais baixa e etc. Então, é um projeto de base de ponta. De base, porque nós iniciamos com as crianças, porque isso é um projeto de longo prazo, elas tiveram o primeiro contato com as crianças a partir dos professores, né? Dos professores. E é um projeto de longo prazo para elas devem manter o contato, por isso que é importante a formação dos professores, né, André? Você vai comentar isso a seguir. Então, ele é de base por isso, porque nós estamos pensando no ensino fundamental e os pré-adolescentes, crianças nunca, e de ponta porque essa discussão está ali na linha de frente das instituições, não é isso, André? Exatamente, Vitor. O projeto é bastante importante por esses motivos. Sem comentar o fato, acho que é bom a gente ressaltar que em Minas Gerais esse foi o primeiro projeto que atingiu os alunos do 5º ano, o ensino fundamental. Então, em Minas não teve outro lugar que isso acontecesse. Nós temos alguns estados que estão um pouco mais avançados, como é o caso de Tocantins, mas em que a Secretaria de Estado de Educação assumiu essa responsabilidade e colocou ela na base da estrutura curricular do ensino fundamental. Como você disse, é um trabalho realmente de base, né? E tão importante, como o Moisés citou, que nós não focamos em nenhum conteúdo específico. Não tinha que estar dentro da disciplina de matemática, como muitas vezes a gente pensa. Não, educação financeira vai trabalhar com dinheiro, tem que estar em matemática. Não, muitas vezes o problema não está na matemática, está na interpretação do texto. Então, nessa sequência didática, foi trabalhado, como o Moisés diz, gráfico, leitura de texto, e o que mais importante, eu acho que nós tratamos, é a realização do sonho. Então, esse foi um tema fundamental que nós colocamos aí. E esse sonho é tão importante e interessante que, quando nós fizemos o processo de capacitação dos professores, e nós perguntamos para os professores, quais são os seus sonhos? Alguns falam assim, o meu sonho é viver bem, né? Mas fica muito intangível para que a gente possa efetivamente colocar isso e transformar isso num projeto de educação financeira. Então, esse também foi um grande trabalho que foi feito. Depois, os próprios professores relataram que as crianças de 5º ano, né, na faixa de 10, 11, 12 anos, algumas não tinham sonho. Então, uma criança com 10, 11 anos
sem um sonho, né? E teoricamente a gente estava tentando traduzir esse sonho em dinheiro, mas não pelo fato do dinheiro em si, mas para provar ou mostrar para essas crianças que é possível quantificar esse sonho e se planejar para realizar esse sonho. Aí vem o planejamento que nós tratamos de curto, médio e longo prazo. Então foi um processo muito legal, muito interessante e emocionante também, não foi, Moisés? Que nós tivemos algumas situações de encher os olhos de água. Perfeito. Emocionante. Então a gente vai daqui a pouco falar das emocionantes. Agora vamos falar de alguns fatos interessantes, né? Então o André falou de que essa educação financeira tem muito a ver com planejamento, né? Com a educação, não só na matemática, mas no planejamento que é multidisciplinar, que vai entrar todas as matérias, todas as disciplinas da escola, né? Vamos falar de sonhos, né? Então teve turma que falou assim, olha, né, eles tinham como tarefas definir o sonho de cada aluno, o sonho da família, o sonho da turma e o sonho da escola, né? Por exemplo, teve turma que falou, olha, o nosso sonho é ter uma festinha de formatura. Se possível, num buffet com brinquedo, parque de diversão, docinho, salgadinho, refrigerante. Custa caro. Mas primeiro passo, né? Então, planejar, fazer pesquisa de preço, negociar com todos os buffets e ver se algum dá desconto. Conseguiram achar o menor preço para conquistar o sonho. Já temos o valor que precisamos atingir. Ações para conseguir esse recurso. Se a gente pensasse em um bazar, né? Cada criança traz ali algo na sua casa que ainda está em bom estado, mas não está mais sendo utilizado, está encostado. Vamos montar um bazar então à tarde na escola. Vamos vender, né? Então, em questão de 3 meses, conseguiram arrecadar mais de R$1.000 para atingir o sonho, né? Com planejamento, né? Sem precisar, né, impor mais essa necessidade para a família. Olha, precisa de dinheiro lá para a formatura. Não é isso que a gente queria ensinar, né? A pedir mais, mas assim a planejar e conquistar, né? E entender qual que é o caminho para chegar lá. Então teve casos de sucesso, né? De turmas que conseguiram, né? Muitos trabalhos feitos nessa área dos sonhos, né? Muitas experiências legais, experiências mais individuais, interessantes, né, André? Que a aluna falando assim, olha, antes minha mãe não gostava que eu ia com ela no supermercado, não, né? Falava para eu ficar em casa, porque eu ficava lá pedindo o chocolate, a bolacha, né? Só ia lá para pedir as guloseimas, né? Que não são as prioridades, né? Mas agora ela me chama para ir no supermercado. É mais um momento que eu tenho com a minha mãe. Porque agora eu tenho consciência e até fico perguntando para ela se precisa mesmo comprar aquilo que ela está comprando, né? Então, esse tipo de consciência, né? Então, não é só a matemática, é hábito, né? É planejamento, são muitas coisas, né? E em termos de emoção, né, André, que a gente encheu os olhos mesmo em várias escolas vendo o trabalho dos meninos, né? O hábito de poupança, os porquinhos ficando cheios, os sonhos bem planejados, as metas, o caminho para atingir o sonho, né? Então, tudo isso documentado, né, em pastas, os alunos planejaram de fato, né? Sentaram com a família, para a família decidir qual que era o sonho e o objetivo, o que eles tinham que fazer para atingir, né? O sonho da casa própria, trocar uma televisão, ir visitar os avós que são de outra cidade, né? Então, fazer planejamento, né? Planejamento consciente em termos de finanças, sem endividamento, sem comprometer o que é essencial, né? Então, foi muito interessante. A partir desses dados que a gente pode materializar como que a educação financeira, na realidade, ela é muito menos financeira e muito mais ela transborda para a vida da pessoa e para a qualidade de vida da pessoa, né, gente? Agora, André, me parece que a gente tem um vídeo sobre os resultados, esse projeto já está finalizado, um vídeo apresentando os resultados e o projeto, é isso mesmo? É isso aí, Vitão. Ontem nós compartilhamos nas nossas redes sociais um vídeo que apresenta esses resultados. Foi um trabalho fantástico que o Davi, né, está aqui acompanhando a gente aqui, nosso pupilo digital aqui. Filmmaker. O filmmaker, Ele aparece, o Davi. Dá um tchauzinho, Davi. E o Davi compilou e ficou fantástico o vídeo, né? Então, nós vamos
colocar o link logo na sequência desse post, para que vocês possam acompanhar, né? E esse vídeo, ele não consegue transmitir tudo que nós vivenciamos, né, Moisés? Exato. Entretanto, é apenas uma visão geral dos pequenos, mas significativos resultados que foram atingidos. Exato. São poucas imagens, em 5 minutos, que a gente convida vocês a assistirem, né? Foram mais de 800 alunos envolvidos nesse treinamento. O mérito de fazer chegar nesses alunos das professoras que participaram do curso aqui na Unifei, né? Mas elas levaram para a ponta e depois a gente só foi acompanhar, né, André? Então, parabéns às professoras que vestiram a camisa, movimentaram as escolas, toda a escola que a gente chegava, as diretoras, né, falaram, nossa, o projeto. Movimentou a escola inteira, né, porque envolveu não só os alunos do 5º ano, mas dos outros, né? O aluno todos. do 5º ano tinha como tarefa, por exemplo, ir lá ler a historinha para o pessoal do 1º ano, né? Ler a historinha da poupança, do Caio achou uma moedinha, né? Fazer um teatrinho, né? Então movimentou as escolas da cidade, né, André? Então as imagens ficam aí para vocês assistirem. Então parabéns a todos, né? As professoras, aos nossos tutores, Leandro, Fabienne, né, que vestiram também a camisa. Professor Gilberto, Professor Gilberto, Marília, professora que sem Marília. eles a gente não teria conseguido fazer também. Davi, o que projeto. captou as imagens e editou o vídeo. Ô Moisés, isso é outra coisa legal da educação financeira também. A gente só conseguiu bons resultados nesse projeto porque nós tínhamos uma equipe trabalhando junto, né? Então, e essa equipe foi fundamental para que a gente conseguisse atingir os resultados, né? Então, esse é outro grande ensinamento, né, que tem a ver com o que você falou. Sozinho, a gente poupar é difícil. Mas quando a gente trabalha em equipe e começa a fazer as coisas juntos, em grupo, em coletividade, as coisas parecem que ficam mais fáceis, ficam mais agradáveis. E esse é o resultado que nós estamos tendo. Efetivamente, o trabalho em equipe. E ver isso na ponta é emocionante. Quando aquela criança fala assim, não, eu chamei a família e a Exatamente. gente teve que decidir qual que era o sonho e a gente teve que fazer planos, né? Com todo mundo participando, né? Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, né? Todo mundo participando. É isso mesmo, né, André? Exatamente. Essa é uma questão que chamou muita atenção. E saber que o dinheiro ele é uma questão fundamental para a vida, mas ele não é única. A gente precisa cuidar dele, sim, mas para promover o que a gente chama de bem-estar. Perfeito. Então, o bem-estar, nesse caso aqui, não é ter muito, não é ter pouco, não é deixar de gastar, não é gastar demais, mas é fazer as coisas na medida. Exato. E isso é a grande dificuldade que nós temos. Exato. Não é isso, Vitão? A falta do dinheiro... O excesso do dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz problema. Então, a gente tem que ter um fluxo de caixa equilibrado para poder ter uma vida equilibrada, né? Então, o foco não é tratar do dinheiro, mas para ter a qualidade de vida. Não é isso? É isso mesmo. Então, vamos encerrando por aqui? Vamos encerrar e não deixe de assistir o vídeo e compartilhe, comente, mande mensagem, que nós vamos sentir orgulho em responder e ajudar vocês no que for necessário. E a expectativa é, se Deus quiser aí, mais ações dessas nas cidades vizinhas agora. Mas, a partir do ano que vem, nós temos um conjunto de ações diferentes que vão estar acontecendo e que nós já estamos planejando. Tá certo? Um abraço a todos, obrigado pela Nos audiência. vemos na semana que vem.